Olá, alunos, tudo bem com vocês? Voltamos então para a revisão da nossa aula 9.2. Então vamos lá dar início à revisão dos conteúdos para vocês fazerem os exercícios aí com sucesso. Então, nosso tema, Arte Contemporânea, parte 2, aula 9.2. Arte conceitual. É o projeto Coca-Cola. Pois é, o movimento artístico que teve seu auge na Europa e nos Estados Unidos durante a década de 70. Foi uma espécie de reação ao formalismo da arte, principalmente europeia desde 1960. A ênfase está no conceito da obra, ok? Yankees Go Home. Então, instalação ali, vai. O segundo tema, instalação artística, como vocês estão observando na imagem, é a exposição de objetos no qual tem o objetivo de levantar, né, reflexão, sensações, sentimentos sobre o objeto. Aí nós observamos que são cestos, né, da etnia indígena Suruí, foi feito em São Paulo, e as instalações podem ser feitas com pinturas, esculturas, enfim, com diversos materiais, né, para ativar o espaço arquitetônico. Então, pessoal, vamos ver o próximo tema? Vamos voltar aqui para... Terceiro tema aí, a arte performática. É uma arte que se originou dos eventos teatrais montados pelos artistas futuristas, dadaístas e surrealistas no começo do século XX. Na década de 60, o termo arte performática foi usado para descrever obras nas quais os artistas usavam seus corpos para realizar ações que incorporavam música, dança. Ou seja, a arte performática é a performance. O artista busca representar ali usando o seu próprio corpo, né, fazendo fusão com a natureza, algum espaço, para fazer com que o espectador levante aí suas conclusões sobre o trabalho. O próximo tema, Land Art. Land Art foi um movimento artístico pautado na fusão da natureza com a arte. Surgiu na década de 1960 nos Estados Unidos e na Europa. Corresponde à arte da terra, fusão e integração da natureza e da arte, onde a natureza, além de suporte, faz parte da criação artística, como nós estamos vendo ali. O quinto tema, video art, que é a mistura ali de elementos, né, da tecnologia de vídeo, como, por exemplo, TVs, né? O artista ele faz ali um montoado no caso desse período, né? Hoje a tecnologia envolve várias outras ferramentas tecnológicas, mas nesse período aí a videoarte era a intenção de brincar com a cinematográfica, né? O estilo cinematográfico, criando então, criticando filmes comerciais, vídeos e a cultura da televisão. O próximo tema... Street art, arte de rua. A arte urbana, street art em inglês, designa uma arte encontrada nos meios urbanos, seja por meio de intervenções, performance artística, grafite, entre outras. Olha aí a escadaria Selarón, no Rio de Janeiro. Então, pessoal, esses foram nossos temas, né, que nós abordamos durante a aula. E aí fizemos essa revisão rápida e vamos para os exercícios. Já voltamos com os exercícios. Até mais. Olá, turma! Então vamos dar início à atividade. Vamos lá para a atividade sala? Hora de vocês tirarem as dúvidas, as questões. Sempre vai abordar o tema que nós trabalhamos na aula e também questões do Enem. Então vamos para a primeira questão. O tema foi Land Art, né, abordado aqui nessa questão. Vamos ver o que ela está perguntando. É um movimento artístico surgido no final da década de 1960, faz parte da arte conceitual, envolve o ambiente, espaços naturais, são utilizados para o processo criativo e serve como parte da experiência estética do espectador. Então, o que se refere a esse estilo? Né? Assinale a alternativa correta. Professor, leia aí as alternativas. Técnicas artísticas que visam iludir o espectador. Tipo de arte em que o terreno natural é ele próprio trabalhado de modo a se integrar com a obra. Espaço utilizado pelo pintor na tela de trabalho.
Imagem utilizada para incentivar o apreço pela arte pelo espectador. A arte utiliza elementos da tecnologia digital. Então, não está difícil essa questão, você já sabe que além de arte está relacionado ao ambiente, né, natural. Então, é um tipo de arte em que o terreno natural é ele próprio, trabalhado de modo a se integrar com a obra. Ou seja, pode ser numa praia, num monte de terra, também enfatizando o pôr do sol, enfim, sempre vai estar num terreno natural. Vamos para a próxima questão. A arte conceitual surgiu na década de 60, com desafio às classificações, né, da arte imposta por museus e galerias, buscava questionar a arte perguntando o que é arte. Então, no que se refere à arte conceitual, analise as asserções a seguir e marque a questão correta. Então, nós temos algumas asserções afirmativas, vamos ver quais são elas. Forte desenvolvimento da arte ambiental, arte postal e grafite, principalmente em áreas públicas. Volta ao figurativismo, valorizando a forma humana, elementos da natureza e objetos criados pelo homem. Vamos ver, tem mais um pouco aí. Valoriza o conceito e ideia de obra de arte que se tornam cada vez mais importantes do que o objeto e sua representação física. E, por último, aí, o uso de diversos meios, como performance, instalações artísticas, vídeos, textos e fotografias. Exato. E a então, vamos ver. Correta é? Vamos ver qual é a alternativa correta? Todas estão corretas. Então, só voltando um pouquinho, né, no que se refere à arte conceitual, analise as asserções. Então, todas essas asserções aqui está relacionada à arte conceitual, como nós falamos no momento da aula, envolve... forte desenvolvimento da arte ambiental, o ambiente, né, arte como grafite, figuratismo, envolve a natureza, o homem, valoriza o conceito e a ideia da obra de arte, uso de diversos meios, né, os principais, os mais utilizados, são as performances, instalações, vídeos, textos, fotografias. Então, parabéns para quem acertou essa questão. Então, agora... E agora vamos para a hora do Enem, as questões que têm a ver com o Enem, mais diretamente. Né? São as... Pois não. Fala, professor, da importância aí do Enem, né? Dos alunos fazerem essas questões aí do Enem. Nessas questões do Enem, você vai, a partir delas, se familiarizando com o que você poderá encontrar nas provas. Né? Você já vai vendo o nível de dificuldade, a própria elaboração da questão, e aí você já vai tendo aquele primeiro contato, aquele gostinho. Já vai exercitando, Já né? vai se exercitando, exatamente. Porque nós sabemos que essas questões são mais complexas, são maiores, né? Então, vocês precisam, estudante... De uma atenção maior. De uma atenção, não perder o foco. É isso mesmo, estudar é dedicação, é desafio. Nós não podemos descansar nesse período, principalmente vocês que estão aí concluindo o terceiro ano, e com certeza terão sucesso, porque os professores da mediação estão sempre aqui falando da importância de vocês estarem atentos aí ao Enem. Todos vocês precisam fazer. Então, vamos lá, dar sequência aqui nas questões, hora do Enem. A primeira questão aí. Questão 3, né? É do Enem de 2020. Isso, então tem aí uma instalação, né, daquela obra lá, As Três Cadeiras. Então, vocês teriam que observar essa obra, né, que foi feita por Joseph lá em 1965. Se constitui, então, por uma fotografia de cadeira, né, uma cadeira exposta, e um quadro com verbete, cadeira. Trata-se de um exemplo de arte conceitual, que revela o paradoxo entre verdade e imitação, já que a arte fundamenta-se da repetição, construindo variações. Não se define, pois depende da interpretação do fruidor. Resiste ao tempo, beneficiada por múltiplas formas de registro. Não é realidade, mas uma representação dela. Redesenha a verdade, aproximando-se das definições lexicais. Então, vamos ver qual é a questão correta dessa pergunta aí. D, não é a realidade, mas uma representação dela, até porque se é uma fotografia, então não é a realidade, mas a representação
do que é aquelas cadeiras. Porém, o objetivo do artista era emitir ali, né, de que o objeto, muitas vezes, a linguagem foge, né, o verdadeiro sentido do objeto. Então, nós temos que ter cuidado com a questão da comunicação, da linguagem, que sempre por trás vai ter o quê? Ideologias, ideias, né? Exatamente. A arte conceitual, ela sempre vai trazer uma nova reflexão sobre os objetos, né? A busca de encontrar um novo conceito dentro daquilo que já é, aquele conceito que já é universalizado, já é conhecido. Então, isso aí é o que a arte conceitual busca e procura todo o tempo, toda vez. Exato. Então, vamos para a nossa próxima questão, uma questão também do Enem, de 2013. Então, vocês precisam observar a figura, né? O que a imagem está tratando aqui. Então, observamos pessoas em forma de robôs ou um brinquedo movido a corda, né? E nós vemos um cidadão aqui ao contrário. Então, vamos ver qual é a pergunta em relação a essa imagem. O cartoon aí faz uma crítica social. A figura destacada está em oposição às outras e representa a opressão das minorias sociais. 2, carência de recursos tecnológicos. 3, reação ao controle do pensamento coletivo. 4, falta de liberdade de expressão. 5, defesa da qualificação profissional. Então, é uma questão complexa, porque tem várias perguntas que pode nos levar, nos induzir ao erro, né? Pensando, porque está próximo da resposta correta. Então, vamos ver qual a alternativa. Apenas 3, reação ao controle do pensamento coletivo. Do pensamento coletivo, ou seja, há vários objetos, personagens indo em uma direção. Então, é a maioria. E somente um indo ao contrário. Então, contra a coletividade. Isso, então, a questão correta só ele está a 3. reagindo a esse controle aí. Verdade. Então, vamos à questão 5. A arte contemporânea se prolonga até os dias atuais, período esse denominado de pós-modernismo, propondo expressões artísticas originais a partir de técnicas inovadoras. Uma tendência inovadora da arte contemporânea é a arte conceitual. Explique, o que é a arte conceitual? Então, aluno, aí você vai lembrar... Aproveitar esse momento e dissertar sobre o tema, né, professor? Você vai lembrar de tudo aquilo que a gente falou repetidamente sobre a arte conceitual, e aí você vai reunir suas ideias com cuidado para poder colocar ali no papel ali, com muita organização, a sua ideia e o desenvolvimento da sua argumentação sobre a sua ideia. Exato. Então, tem que buscar ver também quais são as técnicas de redação, de escrita, para você já ir treinando aí redação, porque vocês vão passar, né, por momentos na avaliação do Enem, da produção de redação. Então, precisa introduzir, desenvolver, concluir, precisa saber qual é o momento que você vai dar a sua opinião, fazer sua análise crítica. Para isso, precisa pesquisar, conhecer do assunto. Então, não fique só naquelas respostas curtas, não. Dá o conceito e pronto. Aproveita aí e aprofunde. Exatamente. Você tem que dar ali o esboço da sua ideia logo no primeiro momento, aí depois você vai desenvolvendo, colocando seus argumentos contra ou a favor, dizendo a sua opinião verdadeira e dando desfecho lá na conclusão, na última parte. Então, vamos à resposta aqui da pergunta. Então, o que é arte conceitual? Isso é uma opção de resposta, né? Pode ser assim, mas você pode ter a sua própria ideia. Um padrão que se aproxima, porém, vocês podem acrescentar. Então, a arte conceitual é uma vanguarda artística moderna e contemporânea que surgiu nos anos 60 e 70 na Europa e nos Estados Unidos. Trata-se de uma expressão artística pautada nos conceitos, reflexões, ideias, desconsidera a estética, ou seja, a aparência da arte. A atitude mental é o mais relevante. A arte conceitual é uma arte-ideia, sendo o principal material da arte a linguagem. Os artistas conceituais preocupam-se em criar reflexões visuais para os espectadores. Pois é. Então, essa é a resposta mais próxima aí que vocês podem chegar. Esses quatro parágrafos, né, estão aí colocados aí ideias para você começar a fazer a introdução do seu desenvolvimento.
Né? Exato. Porque você parte de um conceito desse aí, desenvolve, argumenta e fecha lá no final. Então, professor, aproveitando, vamos falar um pouquinho da atividade desta classe. Já falamos no vídeo anterior, na unidade 1, né? Ao final da aula falamos sobre a atividade desta classe, então vamos destacar de novo aqui para vocês lembrarem que vocês, ao assistirem às aulas, já vão começando aí em que tendência vocês mais gostaram, que vocês têm interesse em aprofundar, em conhecer mais e fazer esse trabalho aí da atividade desta classe. Vamos dar uma olhada aqui? O que nós trouxemos aqui? Então, é uma matéria jornalística, né, que pode ser feito... Sobre uma daquelas tendências artísticas, né? Isso. Vocês podem buscar os artistas, né, a tendência artística, o artista e as obras desenvolvidas por ele. Vocês poderão escolher, então, das vanguardas europeias, arte contemporânea, ou seja, unidade 1 e unidade 2, e fazer a matéria jornalística, falando sobre o contexto histórico, vida e obra do artista, também pesquisar, né, sobre Seguindo o contexto. esses passos aí, né? Todos esses passos aqui vocês devem seguir para poder aprofundar, né? Nós trouxemos poucas informações e vocês vão aprofundar. Aliás, trouxemos informações básicas sobre algumas tendências e vocês podem aprofundar. Então, vocês vão fazer um vídeo, né, professor? Isso, você pode fazer um vídeo. Com imagem, áudio, né, narrando também a matéria jornalística sobre as obras. Exatamente. Enfim, vai desenvolver a sua criatividade. Depois vocês podem postar esse vídeo nessa plataforma digital e compartilhar aí com todos os colegas, os professores, e eles mandam para nós, né? Nós queremos apreciar. O espaço onde você vai fazer isso aí pode ser a sua casa, né? Ou, sei lá, um pátio, a frente, a pracinha. Ele pode preparar o cenário lá como ele quer fazer, né, a sua apresentação. É um momento de você também treinar a sua performance aí, né, como jornalista. Então, é um trabalho que vai desenvolver outras habilidades, a sua comunicação, a sua performance, e também dá a oportunidade de você se aprofundar em uma dessas tendências aí. Parecido, eu só queria dizer o seguinte, que é parecido com o que você já faz aí quando você se comunica com seus colegas, né? Você quer contar alguma novidade, alguma coisa, é mais ou menos a mesma coisa, só que o tema é o tema da nossa aula. Do conteúdo, exatamente, eles já fazem isso. Então, pessoal, esse é o nosso material complementar, né, o filme O Sorriso de Mona Lisa, um filme bastante interessante, eu já assisti, recomendo. Também. Né, professor? Para que eles possam aí entender mais sobre a arte contemporânea. Esse filme ele vem discutindo aí a questão da arte, né? Da arte contemporânea, o objetivo, no qual interfere na vida social das pessoas. Então, é um filme que traz reflexões importantes aí. Pois é, e a atriz principal lá, ela faz uma discussão, ela faz uma leitura sobre o sorriso da Mona Lisa, né? Que é, assim, uma dos fatos mais intrigantes das obras de arte, é o famoso sorriso que está ali, o meio sorriso colocado ali na boca da Mona Lisa. Isso. Então tá, pessoal, foram então as atividades que trouxemos para vocês. Espero que vocês tenham acertado as questões e aprofundado aí seus conhecimentos nos temas que nós abordamos. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula. Não deixe de assistir o filme. Tchau.